Olá pessoal, bom dia. A paz do Senhor Jesus, Pastor Narciso que está falando. Essa manhã eu quero aqui fazer uma breve reflexão acerca do nosso culto, né? O contexto de culto é algo que é muito sério, muito restrito na Bíblia Sagrada e eu tenho certeza que Deus, ele se preocupa muito com essa questão porque as leis de Deus são leis inegociáveis, né? Deus ele não negocia os seus valores, ele não muda o seu propósito, ele é imutável. A própria Escritura Sagrada vai nos dar base para isso. E acerca da questão do culto a Deus, Deus ele sempre quis ser adorado da maneira que ele estabeleceu. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai poder observar que Moisés ele não estipula regras, valores, conceitos, liturgia para o culto. Tudo isso foi dado pelo próprio Deus. O próprio Deus foi quem institucionalizou a questão do culto. Tanto que no Antigo Testamento nós temos um livro chamado Levítico, que ele é um livro que vai ensinar toda a questão litúrgica acerca do culto. Então o culto é algo que é muito sagrado, algo que é sagrado porque foi institucionalizado pelo próprio Deus. E Deus vai dizer que ele não permite que o culto seja mexido, que o culto seja profanado, que o sagrado seja corrompido. É verdade? E eu quero falar aqui, trazer uma breve reflexão para os irmãos que estão me acompanhando essa manhã. Vai ser uma live aqui, bem rapidamente, acerca do culto. Qual será o culto que agrada a Deus? É interessante que na Reforma Protestante a gente pode observar essa questão de Deus sendo trazido de volta para o centro do culto, porque o culto ele é a expressão pública do que a igreja acredita de Deus, do que ela acredita na salvação e do que ela é. Quando a igreja cultua a Deus, ela está mostrando publicamente quais são os meios que ela acredita para que uma pessoa possa ser salva. E cá para nós, hoje, nós podemos observar o nosso contexto e o nosso meio como muitas questões que estão totalmente desvinculadas com as Sagradas Escrituras. E eu quero aqui trazer uma reflexão sobre esse assunto porque é algo que tem mexido, principalmente com aquelas pessoas que se preocupam em trazer para a sua igreja, para a sua congregação, um culto bíblico, um culto cristocêntrico, um culto voltado para as Escrituras, um culto onde a palavra seja a centralidade, um culto onde Deus verdadeiramente possa ser o centro do culto e possa ser adorado. Nós temos também vários estilos de culto, cada denominação, elas seguem as suas liturgias, e nós sabemos que a liturgia do culto ela vem muito da base teológica de Lutero e de Calvino. Tudo que nós fazemos basicamente hoje no nosso culto tem um pensamento luterano e tem um pensamento de Calvino. Um pensamento do que pode ser agregado a alguma coisa, um pensamento que não pode ser agregado a alguma coisa. Mas Calvino e Lutero eles tinham algo em comum, a centralidade das Escrituras no culto. E isso vem sendo passado para a igreja da Reforma, isso vem sendo passado para os crentes reformados de hoje, é interessante. A saber do culto, nós temos vários tipos de culto. Por exemplo, nós temos um culto carismático. Nós temos o culto carismático, onde é o culto onde os dons espirituais, principalmente cura, dons e revelação, são evidenciados nessas nossas reuniões. Nós temos também um culto chamado um culto eucarístico. Esse é o culto preferido dos crentes católicos, que eles celebram a Santa Ceia. Todo culto católico é um culto celebrado e tem uma celebração de Santa Ceia. Nós temos também o culto de querigmático. Culto querigmático, nós podemos dizer que é um culto de proclamação evangelística da palavra. A palavra querigma é a palavra grega que significa proclamação, pregação. Então é um culto onde tem um foco evangelístico. E nós temos um culto koinonático, né, que é o culto da igreja primitiva. É o culto da comunhão, lá de Atos, capítulo de número 2. E nós temos também o culto a respeito do culto de centralidade, o culto didático. Esse culto didático é um culto que ele é oferecido mais por protestantes da questão reformada, como batistas e presbiterianos, onde ele tem a centralidade às Escrituras Sagradas. É interessante que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vai falar acerca de um culto racional. Por que um culto racional? Porque ele entende-se também que nós podemos adorar a Deus de uma forma emocional. Isso é muito preocupante, porque se nós adorarmos a Deus de uma forma somente emocional, nós podemos entrar num culto e sair desse culto sem mudança de vida, sem ser nova criatura, sem regeneração, sem justificação. Isso é muito complicado, porque a gente tem acompanhado nossa geração viver e se direcionar a cultos e chorar e espernear, e por causa disso nós temos ganhado alguns indesejados
nomes, né, de alguns outros crentes que têm essa questão mais puritana, essa questão mais perfeita do culto a Deus. Bom, eu quero resumir aqui minha palavra, porque realmente é algo que me chama muita atenção hoje a respeito do culto que agrada a Deus. É interessante que na escola da Reforma Protestante, a igreja de Lutero, ela consegue tirar tudo aquilo que estava profanando o sagrado, tudo aquilo que estava desfazendo as ordens que Deus tinha dado, e estava trazendo para o centro do culto a vontade de que Deus fosse o único ser que fosse adorado. E olhando hoje para o nosso contexto contemporâneo, a gente pode observar que as igrejas elas têm, parece que desfeito que a Reforma Protestante, o que a própria Bíblia nos deixou como herança. Como assim? Interessante que Deus não perguntou para Moisés, como é que tu acha que a gente pode fazer o culto? Tanto que todas as leis, as roupas do sacerdote, a estola sacerdotal, as vestes, o culto, a liturgia, sacrifício do altar, sacrifício de expiação, sacrifício pelo príncipe, sacrifício de manjar, holocausto, todos tinham regras que foram estipuladas pelo próprio Deus, passadas a Moisés, de Moisés a Arão e de Arão para o povo. Isso mostra que o culto é algo muito interessante. Nós tínhamos questões no culto onde o sacerdote ele tinha que verificar, ver se o animal estava coxo, se o animal estava defeituoso, se o animal precisava de algo, se o animal estava justamente perfeito. Por quê? Porque é algo que está sendo oferecido ao Senhor. Aí que está o X da questão. Gente, o culto que nós prestamos hoje parece ter sido um culto muito antropocêntrico, mas voltado para o homem, sendo que as escrituras nos mostram que o culto ele é voltado ao Senhor. Existem duas palavras gregas na Bíblia para adoração. A primeira palavra é a palavra grega proskuneu e a segunda palavra é a palavra grega latreu. Essas palavras elas têm uma vertente, ela tem um conceito no Novo Testamento de adoração, de render, de servir. É traduzida para o nosso português como se render, se prostrar, se servir, oferecer. Então, biblicamente falando, isso é um contexto veterotestamentário e um contexto neotestamentário. Biblicamente falando, nós podemos observar que o culto a Deus é dar, é oferecer algo ao Senhor. E hoje muitas igrejas têm deixado muito a desejar nesse requisito. Por quê? Porque são feitas programações, são feitas peças teatrais, são feitos eventos, são feitas peças, são feitas tantas coisas dentro de Deus e às vezes a centralidade no culto que tem que ser o louvor e adoração ao Senhor, com uma pregação cristocêntrica para nós que somos cristãos, bíblica, adoração verdadeira, genuína, porque é uma diferença de salmos, hinos, cânticos espirituais. Salmos, a palavra salmo significa músicas que são tocadas com acordes, com instrumentos de corda. A palavra cântico, por que Paulo coloca em Colossenses 3,16 como cântico espiritual? Porque um cântico ele pode ser tanto um cântico normal como um cântico espiritual. E a palavra hino é uma palavra que significa uma canção de doxologia. É uma canção que ela oferece a Deus a adoração. Então, olhando para o nosso cenário brasileiro, olhando para o nosso cenário assembleiano, eu sou pentecostal assembleiano, tem algum assembleiano que pode dar um glória a Deus por isso, eu sou um pentecostal assembleiano, a gente pode observar o quão longe nós estamos da questão do culto a Deus. E a pergunta que eu faço aos irmãos que estão acompanhando aqui na live, a todos os irmãos que vão ver depois essa live, será que Deus verdadeiramente ele tem recebido a nossa adoração? Por quê, pastor Narciso? Porque se Deus estabeleceu a forma que ele quer ser adorado, se Deus estipulou o desejo, a forma que o culto deve ser feito a ele, e a gente está tão longe dos preceitos bíblicos, do sagrado, será que Deus tem recebido as nossas adorações? O que tem sido feito nos nossos cultos de reunião coletiva tem agradado ao nome do Senhor? Fica aqui essa pergunta, fica aqui essa questão. Então que nós possamos voltar para as Escrituras, que nós possamos olhar e saber que o culto que agrada a Deus, o culto que é o culto racional, é aquele culto que Deus estipulou, estabeleceu e ele não permite que ninguém. Eu fico muito chocado com o texto de Uzá. Davi está trazendo a Arca da Aliança, já estou terminando. Davi está trazendo a Arca da Aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém. O templo vai ser levantado e ele traz a arca e a Bíblia diz que são duas pessoas que vão levando a arca, é Aiô e Uzá. E é interessante que Aiô e Uzá são da família de Abinadab. E Abinadab eles não são levitas e por uma ordem dada a Deus, só os levitas podem tocar na arca ou em qualquer utensílio do templo sagrado. E é interessante que os bois tropeçam, diz a Bíblia, e a arca ela cai e Uzá põe a mão e Deus fulmina. Por quê? Olha só, Deus não permite. Os pastores, os pregadores, os líderes que estão me ouvindo, que estão aí nas suas igrejas fazendo campanhas da cabeça deles e não da Bíblia, estão aí fazendo técnicas, usando pragmatismo nos cultos, fazendo com que as pessoas possam se sentir atrativas para ir no culto. Há uma palavra de temor nessa noite ao nosso coração. Por que o Senhor fulminou Uzá?
Porque Uzá sabia que não podia tocar naquela arca. Isso está nos ensinando que Deus não permite que toque no seu sagrado. Vocês estão entendendo? Deus não permite que mexa na ordem do culto. Deus não permite que mexam naquilo que ele estabeleceu. As leis de Deus em relação ao culto, elas são inegociáveis. Gente, isso é muito sério. Tantas igrejas estão aí fazendo um culto que não passa do teto da sua congregação. Por quê, pastor Narciso? Porque Deus, ele não vai receber algo que ele não colocou como regra. Gente, nós não podemos esquecer do atributo de Deus chamado santidade. A Bíblia enfatiza, Deus é tão santo que a Bíblia vai enfatizar 3 vezes que ele é santo, santo, santo. Deus é santo, Deus é verdadeiro. Ele não vai permitir, ele não permite que ninguém toque no seu sagrado. E infelizmente, nós temos contemplado a nossa geração tocando no sagrado de Deus. O culto tem sido prostituído, o culto tem sido adulterado pela falta que os líderes, eles querem olhar para si, olhar para o seu umbigo, agradar o homem, ter lucros financeiros, ter crescimento de massa, mas não querem se preocupar se verdadeiramente os cultos das suas congregações elas têm agradado ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Então eu fico aqui uma palavra para vocês que são pregadores, para vocês que são pastores, para vocês que são dirigentes, para vocês que fazem as liturgias, que nós possamos olhar para as Sagradas Escrituras. Deus não permitirá que nenhum pastor, não interessa se ele tem 100 igrejas, se ele é dono do maior campo, se ele é da igreja do Silas Malafaia, desculpa estar citando o nome do pastor Silas, é só uma referência, se ele é da igreja do campo de Belém, não interessa que pastor ele seja, Deus não vai permitir que toque no seu sagrado. Deus não permitirá que o culto, que o sagrado seja prostituído. Deus mata aquele que mexe com o sagrado. Uzá está aí como testemunha, tocou no sagrado, quebrou as normas, quebrou as regras, e foi morto. Ah, pastor, mas a gente vê tanta coisa. E eu termino a minha fala aqui nessa manhã. A gente vê tanta coisa. A gente vê tantos pastores prostituindo a religião, mexendo no sagrado, ocultando as verdades de Deus. E por que então o juízo de Deus ainda não chegou? Querido? Oh, glória. Malaquias capítulo 4 diz que eles serão como palha. Eles serão queimados no fogo de juízo, porque o juízo vem. E Pedro, na sua segunda carta, diz que há dois juízos. Há um juízo presente e há um juízo escatológico. Preste atenção para você que está me escutando. Se aqueles que estão prostituindo a religião de Deus, mexendo no culto, mexendo no sagrado, eles não forem mortos agora, no presente, você pode ter certeza absoluta que do futuro, do juízo que está vindo, eles não escapam. Então fica aqui essa palavra do meu coração para você. Nós possamos olhar para o culto, nós possamos entrar na congregação para adorar ao Senhor. Sacrifício a gente não recebe, sacrifício a gente dá. Que nós possamos ser um sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o nosso culto racional. E o meu desejo, querido, é que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja o teu coração e que nós possamos enxertar o desejo bíblico, a vontade soberana de Deus, que o nosso culto seja cristocêntrico e que a palavra de Deus, a pregação das Escrituras, nunca deixe de ser o centro do nosso culto. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Quero aqui aproveitar e fazer um convite para você que está aqui na cidade de Mocajuba. Hoje eu estarei ministrando no Templo Central às 19h30 num grande culto de departamento e eu tenho certeza que Deus há de te abençoar. Deus te abençoe. Um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live. Abençoe alguém. Amém.